acontece? A gente sabe, Segunda Guerra Mundial, o problema em relação aos nazistas e a questão do genocídio dos judeus, e há uma preocupação geral com relação à questão racial. Enfim, existe a necessidade de se eliminar de uma vez por todas a ideia de raça enquanto um conceito biológico. E aí, se você tem uma nação como o Brasil, onde eles supostamente resolveram o problema da raça, vamos então procurar entender esse Brasil. E aí começa o Projeto Unesco. O Projeto Unesco parte da premissa de que não existe um racismo no Brasil. E é necessário estudar o Brasil para a gente possa entender como o Brasil funciona e como a gente pode usar o Brasil como referência de transformação de outras sociedades. Então a Unesco, ela vai fazer o quê? Ela vai financiar estudos de cientistas sociais no Brasil para poder entender as relações entre negros, brancos e indígenas. Primeiramente, ela só iria ser realizada na Bahia, mas depois vão entrando outros estados. No caso de São Paulo, no caso de Roger Bastide, essa pesquisa ela já havia se iniciado por conta de um problema de um intelectual em São Paulo, o Paulo Duarte, que havia escrito um texto dizendo que os brasileiros queriam ser brancos e não negros. E aí, Bastide e Florestan Fernandes se manifestam contra, eles começam a dialogar e tal, e o próprio Paulo Duarte faz a iniciativa de financiar um projeto para estudar relações entre negros e brancos em São Paulo. Depois, essa pesquisa ela vai ser incorporada ao projeto Unesco. E aí é uma coisa interessante, porque o projeto Unesco ele vem procurar um paraíso racial no Brasil e o resultado é controverso, porque esses cientistas sociais que vão analisar a realidade brasileira vão dizer o seguinte: no Brasil nós temos um racismo que é muito peculiar. Nós temos um padrão de racismo na África do Sul, um padrão de racismo norte-americano, um problema em relação aos judeus na Europa, mas não que o Brasil não tenha o problema do preconceito. Mas é um racismo que é de natureza brasileira. E é isso que o projeto Unesco traz. Apesar de no projeto Unesco, alguns cientistas sociais afirmarem a ideia de que não existe um racismo, no caso do Marvin Harris, por exemplo. Então o Roger Bastide ele inicia essa pesquisa, como a gente viu ontem. Ele convoca o Florestan Fernandes. O Florestan Fernandes que ele conheceu, o Florestan Fernandes que entrou na Universidade de São Paulo em 1941, né, e Florestan Fernandes posteriormente sempre ele vai fazer a fala do Roger Bastide quanto mestre, né? Mas é interessante que o Roger Bastide não orientou nem o mestrado nem o doutorado dele. Esse debate entre os dois se dá, sobretudo, no debate sobre o folclore brasileiro. Os dois tinham interesse no folclore, estavam pensando o folclore a partir de uma perspectiva sociológica. Então aí eles vão estreitando os laços, e quando surge o projeto Unesco, o Roger Bastide chama o Florestan Fernandes, convida o Florestan Fernandes, e eles iniciam a pesquisa. Não é somente os dois que estão envolvidos no projeto Unesco, outros pesquisadores de São Paulo também, mas os dois são as duas grandes referências desse projeto Unesco quando a gente pensa em São Paulo. O resultado dessa pesquisa se transforma num livro que é publicado em 1955, que é o Brancos e Negros em São Paulo. Sobre a obra, é uma parceria entre o Florestan Fernandes e o Roger Bastide.
São cerca de, acho que 5 capítulos. São 5 capítulos, mas o interessante aqui é que é uma parceria. O Florestan Fernandes escreve 2 capítulos, o Roger Bastide outros 2 capítulos, e cada um ao seu estilo, mas com uma interpretação em comum, que é, como vimos no dia anterior, de que o Brasil passa por um momento de transição, sai da escravidão para uma ordem capitalista, mas essa ordem capitalista, ela traz consigo muitos elementos dessas relações tradicionais, ou seja, o legado da escravidão, ele vem junto com a implantação do capitalismo. À medida que o capitalismo se desenvolve no Brasil, esses elementos, considerados elementos de um passado escravocrata, eles continuam, eles estão diluídos nas relações sociais brasileiras. E eles servem como um instrumento de discriminação dos negros. E aí, uma coisa interessante para pensar essa obra e chamar, fazer uma referência a um sociólogo do período, que é um contemporâneo, que é o Donald Pearson. E o Donald Pearson, eu acho que eles dialogam muito mais com o Donald Pearson do que o Gilberto Freire, que o Donald Pearson é um norte-americano que vem de Chicago, formado pela Escola de Chicago de Sociologia. Ele também vai contribuir muito para a institucionalização da sociologia em São Paulo, e ele vai fazer uma pesquisa na Bahia, na década de 40, e a afirmação dele, para simplificar bastante, que é sempre difícil simplificar esses caras, é de que no Brasil não existe um preconceito de cor, mas um preconceito de classe. De que os negros que ascendiam socialmente, eles não, assim que eles ascendiam, eles meio que se transformavam em brancos. A ideia de negro, ela estava associada não ao racismo, mas ela estava associada a uma ideia de classe. Ser pobre é ser preto é ser pobre. À medida que os negros ascendiam socialmente, eles se tornariam brancos, ou da classe superior. Então, o problema que existe é um problema de preconceito de classe e não de cor. E aí é possível você fazer a leitura desse livro e perceber um pouco desse diálogo com Donald Pearson. Florestan Fernandes, ele escreve os 2 primeiros capítulos, e a abordagem dele vai levar muito em consideração, ele vai fazer uma abordagem que é muito mais macro. Ele está preocupado, ele vai falar sobre a constituição da escravidão no Brasil, o lugar do negro na constituição da escravidão, que obviamente é o do escravo, o modo como posteriormente essa escravidão ela deixa de existir, e como o sistema capitalista acaba incorporando muitos dos elementos das relações raciais que se constituem durante a escravidão. A interpretação dele, que é a interpretação do Roger Bastide, também é essa, que eu acabei de afirmar anteriormente, né? A de que elementos da escravidão são reaproveitados, são ressignificados em um momento em que vai surgir uma ordem capitalista no Brasil. Enquanto o Florestan Fernandes está pensando em termos macro, é interessante a escrita do Roger Bastide, porque o Roger Bastide ele vai trazer os agentes dessas mudanças. Então ele traz o imigrante, a voz do imigrante, porque ele trabalha com entrevistas, o imigrante fala, o imigrante italiano, o imigrante sírio. O que o imigrante sírio acha do negro? O que o imigrante português acha do negro? O que os italianos acham dos negros? O que a elite paulista acha dos negros? Em relação aos negros, nas entrevistas, o que os negros acham da sociedade brasileira e da sociedade paulista? E aí a pergunta, existe racismo ou não existe? Qual a sua relação com os imigrantes? É sempre bom chamar a atenção para o fato que São Paulo
E São Paulo é onde a gente teve. No Brasil, a questão da imigração ela foi muito mais ampla. Enquanto outras sociedades, outras cidades, estados tiveram dificuldade financeira para trazer esses imigrantes europeus por conta do café e da liderança dos paulistas na economia brasileira, eles puderam financiar a vinda de vários imigrantes europeus para a cidade de São Paulo e para o estado de São Paulo. Então existia uma paisagem na cidade de São Paulo que é uma paisagem predominantemente predominada pelos trabalhadores europeus. Nesse contexto, os negros são minorias. Então, ele vai trazendo essas diferentes perspectivas, quais são as opiniões dos italianos, opiniões dos portugueses, opiniões dos negros, e aí ele faz a divisão também, porque existem os negros pobres das camadas populares, e há também já é possível identificar uma espécie de negros ascendentes em São Paulo, e é sempre essa preocupação em entender qual a perspectiva das pessoas em relação ao racismo no Brasil. E aí eu trago aqui um dos comentários que é muito interessante. Esse aqui é o da família paulista, da família tradicional paulista. E a questão com relação a essa passagem do livro é a seguinte: de um negro criado pela família paulista, e existia todo aquele discurso que ele era parte da família e tal, enquanto parte da família ele foi educado por ela, existia uma relação muito boa com os brancos, mas aí ele vai demonstrar que não era muito bem assim, porque em alguns contextos ele não era tão da família assim. Quando ele, no momento de intimidade, ele era tratado como alguém ali quase da família. Mas no momento em que todos os membros da suposta família recebiam convidados, aí a coisa era outra, porque ele era meio que isolado. Fui criado por uma família de brancos, que pertencia a um tronco tradicional de 300 anos. Sempre fui muito bem tratado, quando não havia estranhos. Mas quando os havia, todas as atitudes mudavam. Os contatos eram simpáticos na casa, fora da casa tornavam-se categóricos. Aqui está um exemplo de como dói. Convidei para ser madrinha da minha formatura de colégio uma das meninas da casa, a que me considerava como um meio-irmão. Ela aceitou o convite, foi à festa e tudo correu bem até o baile. Mas, chegado o momento em que os diplomados deviam dançar valsa com as madrinhas, ela me mandou um bilhete desculpando-se por estar doente, não compareceu. No dia seguinte eu soube que ela havia passado a noite jogando pif-paf. Nessas festas, em que a eleição era rigorosa, os meus colegas, aí ele já está falando de um outro acontecimento. Nessas festas, em que a eleição era rigorosa, os meus colegas haviam me nomeado diretor dos festejos e das caravanas do grupo, porque assim nos bailes, sessões literárias, teatros, piqueniques, eu estava sempre ocupado para me organizar e não me divertir. Entretanto, acontecia às vezes que o meu trabalho terminava antes do fim da festa, enfim, eu teria que participar da festa e estragava lá o objetivo dos colegas deles, que era de manter ele ocupado na festa enquanto eles se divertiam sem o problema do colega negro. Eu achava aquilo deprimente e ridículo. Eu era o cavalheiro, eu tinha o direito de escolher. Desculpava-me dizendo que não sabia dançar e falando sobre o convite na hora de dançar com as colegas. Então, 6 dos meus melhores colegas, compreendendo a situação dolorosa em que me encontrava, isolado no meio da alegria que eu havia organizado, deixavam o baile e vinham me fazer companhia. Sentávamos a uma mesa e bebíamos até mais não poder. Então, a partir desses comentários e de outros também,
o Roger Bastide ele vai montando um pouco, ele sai dessa abordagem macro e ele vem trazendo as vozes das pessoas. Ele traz outros exemplos de casos de mais ou menos da mesma natureza, que é o da garota negra, que brincava com as amigas brancas quando eram crianças, mas, contudo, quando vai se crescendo, cada um vai tomando o seu rumo na vida. E a partir daí, a garota negra ela consegue observar já elementos do preconceito de cor, porque ela já não é tratada como aquela criança e as colegas de infância passam a discriminá-la. Então, esse é um pouco a tônica do Roger Bastide na obra. A de, enquanto o Florestan Fernandes está pensando, ele está tratando desse momento de transição das ordens, ele vai trazendo um pouco a perspectiva individual mesmo das pessoas. E aí é interessante porque ele traz esses negros, e a afirmação dele, e aí é possível identificar o diálogo dele com Donald Pearson. O Donald Pearson afirma que não há um preconceito de cor no Brasil. E aí ele vai entrevistar os negros mais pobres. E os negros mais pobres vão dizer o mesmo, a mesma coisa. Não há, os negros de São Paulo, não há um problema de cor no Brasil. A gente encontra um probleminha aqui ou ali. Você vai na leitura da opinião dos negros mais pobres, dos trabalhadores. E aí o que o Roger Bastide vai dizer é o seguinte, que é muito interessante. Ele vai dizer o seguinte: olha, não é que é possível sim identificar uma espécie de preconceito de cor mesmo entre os mais pobres. Não que o preconceito de cor ele só seja manifestado entre a elite paulistana. É que o negro está numa situação em São Paulo, o mais pobre, em que a perspectiva de ascensão social, de mobilidade social, está completamente fechada. Então, esses negros mais pobres estão resignados. Para eles, a possibilidade de ascensão está completamente fechada. Nessa situação de resignação, então, a ideia de raça ela vai perdendo um pouco de sentido. Todas as piadas, todos os comentários racistas, eles vão sendo naturalizados. O mesmo não se dá em relação aos negros ascendentes. E a interpretação dele, que é uma interpretação do Roger Bastide, que vai para além dessa obra que ele escreve com Florestan Fernandes, quando ele trata dos negros ascendentes, é que a ascensão social, na ascensão social, você tem uma pobreza que ela, de certa forma, na pobreza você tem várias manifestações culturais de origem africana. Você tem uma cultura negra na pobreza. E a ascensão social, ela passa pelo abandono de uma cultura negra. O negro ele tem que se refazer enquanto indivíduo. Ele não está dizendo que o negro deve ser branco, mas o negro ele tem que constituir uma nova figura de negros quando ele passa a andar com uma classe média, ou ele passa a andar com uma elite paulista. Ele tem que passar a assumir uma etiqueta, ele tem que passar a assumir novos valores, valores que não são valores populares. Então, ele não usa o termo drama, mas é possível interpretar isso, né? O negro ascendente ele passa por um drama, porque ele trabalha duro, ele ascende socialmente, e quando supostamente ele deveria compartilhar os valores de classe com seus colegas de trabalho, com o vizinho, enfim, com a comunidade onde ele habita, aí as portas são fechadas, o preconceito se revela. E aí eles vão demonstrando o seguinte: à medida que vai se ascendendo socialmente, o preconceito de cor ele vai se revelando, se manifestando, se revelando de forma cada vez menos velada. E aí é uma porta de entrada que eu vou fazer para já ir encaminhando, finalizando, que é para pensar o papel
do ativismo negro na cidade de São Paulo. O que ele vai dizer? O ativismo negro ele passa por aí. Você identifica o preconceito num processo de ascensão social e aí você passa a se organizar para lutar contra esse preconceito. E ele vai dizer, e o Roger Bassit, já não nesse texto, mas um texto que ele escreve sobre a imprensa negra de São Paulo, ele vai dizer que é a partir de 1914 que os negros começam, em São Paulo, começam a criar uma ideologia para tentar combater o preconceito de cor no Brasil. É interessante o termo preconceito de cor, porque eu não estou falando racismo, porque o termo no período é preconceito de cor. A ideia de racismo enquanto um sistema, uma ordem social que oprime uma minoria através de categorias raciais, ela vem posteriormente. Aqui estamos todos pensando no termo ainda preconceito de cor. O racismo, como a gente debate hoje, é da década de 1950 posteriormente. Então, ele escreve um texto de 1951 sobre a imprensa negra de São Paulo, porque a imprensa negra de São Paulo é o registro que vai possibilitar entender, porque ele vai afirmar o que é a psicologia do negro. Ele vai fazer uma psicologia do negro para entender o que o negro pensa e qual que é o impacto do preconceito de cor nessa elite negra. Essa ideia de psicologia do negro, ele já vai gestando quando ele vai pensando na literatura negra. E aí ele faz uma comparação com os Estados Unidos. Ele vai dizer o quê? A literatura negra nos Estados Unidos é muito mais fácil de você estudar, de você identificar. Porque os próprios escritores negros, eles já se assumem como escritores negros. No caso do Brasil, não. Os escritores negros, eles criaram uma literatura que é supostamente brasileira. Mas e é possível criar um método em que você consiga identificar elementos de uma negritude, mesmo entre aqueles literatos negros que não trataram de temas relacionados a negros. Ele vai dizer o quê? Ele vai flertar meio que com a psicanálise, mas ele não vai atrás do inconsciente. Ele vai dizer, é um jogo entre o inconsciente e o consciente. No consciente, no que não está na literatura. Não está ali de maneira clara na literatura. No consciente, é o que está escrito ali e a gente consegue identificar. E é nesse jogo que a gente consegue achar um pouco uma mentalidade do negro brasileiro. Ele vai no Cruz e Souza e em outros grandes literatos do Brasil. E aí ele vai aplicar esse método para procurar entender o ativismo negro através da imprensa negra. A imprensa negra brasileira, aqui eu tratei já, falei da imigração europeia. Quem é de São Paulo sabe muito bem como é essa geografia da imigração na cidade, porque você encontra o hospital de origem italiana, tem o hospital sírio-libanês, tem os clubes desportivos, o Palmeiras, a Portuguesa, tem o hospital da Beneficência, a Portuguesa. Enfim, você encontra ainda na cidade de São Paulo muito dessa identidade do imigrante, que é, para mim, de certa forma, tem que ser paulista, para os paulistanos, é de certa forma você celebrar a sua ascendência europeia. Então, você tem essas organizações das colônias de imigrantes no início do século, lá por volta na década de 10, década de 1920, e os negros de São Paulo, eles vão seguir a mesma lógica. Tem um clube onde se organizam os bailes italianos. Os negros eram proibidos de entrar nos clubes dos italianos. O que eles faziam? Criavam os bailes negros. Então, é um momento em que vai se espalhando pela cidade várias sociedades negras. Elas começam como sociedades de entretenimento e são sociedades organizadas por esses negros ascendentes. Não são os negros que vão trabalhar carregando verdura,
carregar peso nas ferrovias de São Paulo. São os negros que entram para o funcionalismo público, que também não é um funcionalismo público de primeira classe. Eles são os funcionários públicos de segunda classe. Eles são copeiros, são assistentes de biblioteca, mas em relação à população negra em geral, eles constituem uma burguesia negra. E esse é o termo que o Roger Bastide utiliza. Existe uma burguesia negra em São Paulo, que é um termo muito complicado quando você pensa sociologia e quando você pensa o papel do negro, enfim, mas é o termo que ele utiliza. E nessas sociedades vão começar a circular esses jornais, e esses jornais eles começam como uma espécie de colunas sociais, porque são as colunas sociais que você começa a identificar. As colunas sociais elas vão ter um papel muito interessante, que é de forçar uma etiqueta assimilada para os negros. Na coluna social, por exemplo, eles organizam as festas, existem aqueles que tomam um pouco de álcool demais. Existem aqueles ou aquelas que usam as roupas mais curtas do que deveriam. Enfim, existem aqueles que vão para a festa dessa elite negra, mas quando saem dessas festas, eles vão beber nas festas mais populares. Então, a todo tempo, o jornal da imprensa negra está chamando a atenção para essa turma. Ó, vocês estão dando mancada. É necessário você seguir rigorosamente uma etiqueta, que é a etiqueta da respeitabilidade. E aí é o termo que ele vai utilizar, que é o do puritanismo negro, que é fundamental para entender o que é o ativismo negro nesse período. O puritanismo negro seria uma espécie de política da respeitabilidade. Nesse momento em que você não tem, em que os negros procuram assimilar valores de uma elite branca, a política da respeitabilidade ela serve o quê? Para vigiar esses membros da burguesia negra que saem fora do perfil. Você tem um perfil que é o perfil europeizante e você deve seguir isso rigorosamente. Então, o clube, as sociedades negras, elas cumprem o papel de reproduzir essa cultura assimilada dos negros de São Paulo. Ser negro de classe média, ser negro burguês, é você eliminar todos os elementos, qualquer tipo de elemento que esteja associado à africanidade, qualquer tipo de elemento que esteja relacionado a culturas populares relacionadas aos negros de São Paulo. E aí você tem esses jornais que vão cumprir esse papel de o tempo todo fazer, vigiar esses negros. O Roger Bastide vai dizer que há uma primeira fase da imprensa negra, que é esse momento das colunas sociais, de mexericos, de fofocas, a saia de não sei quem, fulano bebeu demais, ciclano foi para a festa lá dos sambistas, bebeu demais no Largo da Banana, lá na festa da Barra Funda, que é um bairro lá de São Paulo. E há um outro momento que é a partir da década de 30 que os jornais começam a ficar mais combativos. Então, os jornais eles saem desse momento de mexericos e a década já é 1930, que é o momento em que os jornalistas passam a questionar um pouco, não a democracia racial, porque eles estão lutando por uma outra coisa. Como eu disse anteriormente, a ideia de democracia racial ela vem na década de 1930. E esses negros, na verdade, eles estão questionando ainda um país que quer ser branco, ainda um país que é preconceituoso. Eles estão questionando o preconceito de cor. Então, por um lado, eles questionam o preconceito de cor e, por outro, eles fazem o que seria uma celebração da fraternidade racial brasileira. Essa é uma primeira geração do movimento negro na cidade de São Paulo. Hoje a gente tem um discurso do movimento negro que é um discurso da diferença, é um discurso de crítica à democracia.